Agora eu vou falar um tema polêmico, né? Aneurisma cerebral, né? Não roto. Então assim, toda vez que você encontra um aneurisma cerebral, como a gente fala sempre, né? Cada vez os exames de imagem vão ficando mais frequentes e você tem encontrado muito achado incidental. O aneurisma cerebral não roto, ele é assintomático. Então às vezes o paciente tem uma dor de cabeça, o médico desconfiou de ser secundário, fez exame de imagem, encontrou aneurisma. E aí? Você está de frente de alguém que tem um aneurisma não roto, trata ou não trata, né? A gente sabe que os aneurismas rotos são doenças catastróficas, né? Por que eu uso o termo catastrófica? Você tem 50% de mortalidade grave, ou de mortalidade ou morbidade grave, né? Então é uma doença que a gente sabe que ela é muito grave. E aí, o que é que você faz? Então, muita coisa em neurocirurgia, a gente não tem trial, não tem estudos longos para você decidir. No aneurisma não, no aneurisma a gente tem alguns trabalhos, mas eu vou contar um pouquinho para vocês porque gera algumas dúvidas, né? A gente tem o INSUIA, que foi um trabalho de 2003, que mudou muito a conduta. O que é que nesse trabalho chamou a atenção? Que aneurisma menor que 7 milímetros, você tinha uma pequena chance de sangramento. E muitas das condutas e dos trabalhos, e às vezes da discussão que você vê, eles derivam daí. Posteriormente saiu também estudo PHASES. Quem tiver curioso, tem diversos aplicativos, Neuromind, que calcula sobre essa taxa, o risco de sangramento, pela localização do aneurisma, pela topografia, pelos fatores de risco, né, tabagismo, hipertensão associado. Mas eu falo que apesar desses trabalhos, a medicina baseada em evidência, sem dúvida nenhuma, ela revolucionou e eu uso muito ela, mas assim, algumas doenças como aneurisma não há segurança da maioria dos profissionais de definir a conduta conservadora no aneurisma baseado único e exclusivamente ou no tamanho, na localização ou que derivou desses trabalhos. Então, o caso de um paciente com aneurisma não roto, ele deve sim ser individualizado. Infelizmente, a gente ainda não tem uma segurança para dizer, né, essa taxa de risco ou não de sangramento. É uma doença gravíssima e eu falo para todo mundo, né, uma das coisas que durante meu tempo de neurocirurgião, né, a gente vai aos poucos mudando um pouco a conduta, né? Aneurisma sempre fui muito seguro de indicar tratamento conservador, de acompanhar, muito baseado nas evidências que a gente tem dos PHASES, do INSUIA. A literatura dá um embasamento para você fazer isso, por isso que você tem que colocar para o paciente. Por outro lado, a gente está cansado de ver pacientes que chegam no pronto-socorro com esses aneurismas pequenos, que não foi tido equivocado a conduta desse paciente e que rompeu, em que esse paciente falece, esse paciente fica com uma morbidade muito grave. Então assim, deve individualizar, conversar com a família, conversar com o paciente, para ele tomar decisão baseado no que esses trabalhos mostram pra gente. Eles são importantes, não dá para desmerecer trabalhos bem organizados, principalmente se você está curioso, o INSUIA e o PHASES vale a pena você ler, para ter noção sobre esse risco de sangramento por localização. Por outro lado, não dá para desmerecer uma doença que ela tem uma mortalidade muito grave, uma morbidade muito grave. Então individualize o caso, localização, topografia do aneurisma, saiba os estudos, conheça bem os estudos e defina a sua conduta. É isso que eu dou o conselho de aneurisma, doença relativamente comum, né? Alguns colocam que 1% da população tem, e de decisão muito difícil para a gente tomar quanto a conduta fazer. E nem vou entrar na discussão do tratamento cirúrgico endovascular, senão vai mais de 1 hora de vídeo.